crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula de número 63 para crianças de segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Grace. Vamos para as nossas dicas importantes? Observem o slide. Material higienizado? Sua mesa, seu cantinho de estudos também? Sim. Estão lavando as mãos com bastante frequência? Quando não é possível lavar as mãos, álcool em gel, certo? Muito bem. Estão ficando em casa, protegendo as pessoas que vocês amam? Sim. Quando é necessário sair, usando a máscara? Sim. Então, com essas dicas importantes que vocês já conhecem, mas que é sempre bom relembrar, nós vamos começar a nossa aula. Separem os seguintes materiais: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Peguem o caderno e anotem a nossa aula. Coloquem a data, aula número 63, um tracinho, língua portuguesa. Façam isso com bastante capricho, porque eu já volto. Com a aula registrada, vamos relembrar o que fizemos na aula passada? Olhem lá, apresentei para vocês algumas palavras que a gente já vinha trabalhando com o texto. Carambola, buticão e triângulo. E com essas palavras nós fizemos a reflexão de algumas sílabas importantes. Na carambola nós refletimos sobre a sílaba rã. No buticão nós refletimos sobre a sílaba cão. E no triângulo, nós refletimos sobre a sílaba ão. E como que eu escrevo, então, essas sílabas? Que letras eu utilizo quando eu preciso escrevê-las? Aí, a partir disso, nós fizemos uma brincadeira, um ditado estourado. Trouxe para vocês balões e dentro desses balões com palavras e todas as palavras tinham essas sílabas, sílabas que a gente precisava identificar e refletir como que se escreve um som nasal que sai pelo nariz, certo? Lá nós tínhamos a palavra leão, galinha, elefante e a pomba. E vocês fizeram a escrita. No final da aula, eu lembro que eu deixei para vocês um desafio. Observem o slide. Eu pedi para que você escrevesse uma frase com duas das palavras abaixo. Quais eram as palavras? As palavras eram 4. Bolinha, brinquedo, diversão e bom. Mas se você quisesse me desafiar, você também poderia fazer uma frase com 3 dessas palavras ou com as 4 palavras.
Eu também fiz o meu desafio. Você quer ver o que eu escrevi? Observem o slide. Vamos ler juntos? Bolinha de gude é um bom brinquedo. Nos proporciona momentos de diversão e alegria. Então, quais são as palavras que eu utilizei? Elas estão em vermelho. A palavra bolinha, bom, brinquedo e, por último, a diversão. Vamos ler novamente? Bolinha de gude é um bom brinquedo. Nos proporciona momentos de diversão e alegria. Gostaram? Essa é a minha frase. Eu utilizei as 4 palavras. Você poderia utilizar 2, 3 ou 4. Certo? Agora, o que vamos fazer hoje? O que eu preparei para vocês hoje? Para essa aula, eu trouxe uma criança muito especial. O nome dele é Felipe e ele está com 13 anos. É ele que vai conversar com vocês agora. Conheçam então o Felipe. Oi, hoje eu tava lendo meu livro e tinha um monte de regras de brincadeira para fazer bolhas de sabão. Vamos lá separar o material? A gente fazia com 3 copos grandes de água, um copo pequeno de detergente, 2 colheres de açúcar, 2 canudos, ou pode ser também esse palitinho aqui, 2 pedaços de barbante e uma colher. Então, vocês estão vendo essa bacia aqui? É onde eu vou pôr os ingredientes que eu acabei de falar. Esses 3 copos com água. Esse copo aqui com detergente. E o açúcar. Aqui já tá separadinho no pote. E agora a gente vai ter que misturar. Com cuidado. Ó, agora vocês vão usar aqueles outros, o barbante e o canudo. O primeiro... O que você vai fazer agora? Você vai pegar o canudo, barbante, e vai amarrar aqui no canudo, bem na ponta do canudo. E o outro barbante você vai, colocar bem aqui na ponta. A outra parte do barbante você vai colocar aqui na outra ponta do barbante. Essa é a ideia da brincadeira. Se você montar seu brinquedo e se divertir. Obrigado pelo vídeo. E aí, gostaram do Felipe? E a brincadeira que o Felipe apresentou? Vocês gostaram? Que tal se vocês tentassem? É um convite, não é? Vamos tentar? Mas antes, durante a aula, vamos refletir um pouquinho sobre a língua portuguesa a partir do texto que o Felipe nos apresentou. No final da aula, prometo para vocês que eu vou trazer algumas bolhas. Que tal? Então, antes disso, vamos pegar o nosso caderno. Embaixo da aula número 63 que vocês registraram, vamos registrar o título do texto que o Felipe nos trouxe. Ele trouxe uma regra de brincadeira. E qual é a brincadeira? Bolinha de sabão. Vamos registrar então? Registrem junto comigo. Vamos escrever juntos, tá bom? Então vamos lá. Regra, pula uma linha, uma letra bem caprichada. Regra. Regra é uma palavra que tem 2 sílabas. Regra. O G, o R e o A. Regra. Escreveram? Regra D. Agora é uma outra palavra. Então eu tenho que dar um espaço. D. É a letra D com a vogal E. Regra de brincadeira. Olha que palavra longa. Vamos escrever? A primeira sílaba qual é? Brim. Lembram do sonzinho? Final dessa sílaba? Lembram do ar que parece que sai pelo nariz? Com qual letra? Brim. Nós falamos sobre isso na aula passada. Vamos lá?
Bri. Bri. B-R-I. Bri. Brim. É o N. Será que vai caber a palavra brincadeira aqui na minha linha? Não vai. Então eu vou colocar um tracinho. Mas se a sua linha ainda não acabou, não mude de linha. Continue, tá bom? Regra de brincar é o C e o A. Brincadeira. Cadeira é o R e o A. Olha só que sem querer eu acabei encontrando aqui uma palavra dentro da palavra de brincadeira. Olha lá, cadeira, não é? Então vamos lá. Regra de brincadeira. Vamos colocar 2 pontos, um tracinho, 2 pontos, né? Regra de brincadeira. Qual foi a brincadeira que o Felipe ensinou a vocês? Bolinha de sabão. Então vamos escrever bolinha. Bo é uma palavra que tem 3 sílabas. Bo é o B-O. Bo. Li. L. Bolinha. N. H e o A. Bolinha de última palavra. Bolinha de sabão. Uma palavra com 2 sílabas. Sa. Bão. Como que eu faço bão? O B e o ão. Eu tenho um sinal gráfico em cima do A, né? É um tio. Muito bem. Vou deixar essa palavra, né, essas palavras aí no slide, para que você possa fazer a conferência e deixar bem bonitinho no seu caderno. Então, crianças, agora para ficar bem claro para vocês tudo que o Felipe fez, eu trouxe para vocês o texto que eu digitei. Tudo que o Felipe falou, eu procurei digitar na forma da regra da brincadeira. Então, vamos ver como ficaria esse texto escrito. Observem então o slide que eu vou fazer a leitura para vocês, tá bom? Vamos lá. Bolinha de sabão, falado pelo Felipe. Regra de brincadeira, bolinha de sabão. Participantes, crianças e adultos. Fórmula para o líquido. 3 copos grandes com água, 1 copo pequeno de detergente, 2 colheres de sopa de açúcar. Materiais. Uma bacia, 2 varetas de madeira ou canudos de plástico, 2 pedaços de barbante grosso, um mais curto e outro mais comprido. Como preparar? Número 1. Amarre o primeiro barbante nas varetas, formando uma linha reta no alto. Número 2. Amarre o barbante com o mais comprido junto com os primeiros nós, formando um U na parte inferior, como mostra o desenho. Veja o desenho.
Número 1, eu vou precisar das varetas e dos 2 pedaços de barbante, o mais curto e o mais comprido. O mais curto eu vou amarrar na pontinha das varetas. Observem o desenho número 2. E agora o desenho número 3. Com a parte mais comprida do barbante, eu vou amarrar no barbante de cima formando um U, certo? O terceiro passo agora. Segure as varetas, uma em cada mão. Mergulhe a formação de barbantes no sabão. Retire e brinque com bolas incríveis. Lá embaixo da sua tela tem a fonte. Esse texto é de um moço chamado Ricardo Nastari. Eu retirei esse texto de um livro chamado Brincando com a Turma da Mônica, que o Ricardo Nastari escreveu para o livro, certo? Ajudou com Maurício de Souza a compor este livro. Agora, crianças, eu quero que vocês observem aqui, porque nós vamos remontar esse texto. Lembram que eu falei nas aulas passadas sobre a mancha que o texto produz no papel? Será que na forma de slide você consegue enxergar essa mancha? Não dá. Eu vou trazer para vocês o texto impresso para que a gente possa organizar e entender melhor as partes que compõem esse texto. Então, como eu disse para vocês, eu trouxe o texto impresso. Só que para variar, ele está despedaçado. Preciso que vocês me ajudem a fazer a organização. Vamos lá? Então, vou trazer de 2 em 2 possibilidades, tá bom? Eu tenho aqui a fonte do texto, Ricardo Nastari, do livro Brincando com a Turma da Mônica, porque esse texto está lá dentro daquele livro. E tenho também a regra da brincadeira, bolinha de sabão. Então, que características eu tenho aqui? Título e fonte. O que vem primeiro? O título ou a fonte? O título vem primeiro. Primeira coisa que a gente lê é o título. Se não tivermos o título, como eu falei para vocês na aula passada, eu vou ter que ler o texto inteiro para saber do que ele se trata, né? Então, o título ajuda eu a me organizar. E a fonte vem aqui embaixo, logo depois do título? Geralmente, as fontes vêm no fim, certo? Lembram dessa característica lá do outro gênero que a gente já trabalhou, né? Muito bem. Agora eu vou trazer mais 2 situações para vocês. O que vem antes? A fórmula para o líquido ou o número de participantes? Os participantes que podem brincar, né? Que podem construir esse brinquedo e participar. O que vem primeiro? Os participantes. Então, eu vou organizar ele aqui. E daí vem a fórmula para o líquido. Tá? Que nessa brincadeira, participantes, adultos e crianças. Ele está especificando a quantidade de crianças e a quantidade de adultos? Não, pode brincar enquanto vocês quiserem. Certo? Pode brincar na escola, depois que a pandemia passar. E a fórmula para o líquido? O que eu vou precisar de 3 copos grandes com água, 1 copo pequeno de detergente e 2 colheres de sopa de açúcar. Esses copos de água, vocês têm que tomar cuidado, tá? Para não desperdiçar a água, tá? Então, eu brinquei hoje, fiz a minha fórmula hoje, não quero mais brincar. Não jogue fora. Guarda numa garrafa descartável, você pode brincar outra hora, tá bom? Não joga fora, certo? Vamos economizar a água, tá? E também você, pelo fato de ter açúcar aqui, você pode ingerir essa bebida? De jeito nenhum. Temos aqui detergente, é muito perigoso. Você não pode ingerir de maneira nenhuma, certo? Então, temos aqui participantes e a fórmula para o líquido. Mais uma situação aqui que eu tenho. Como preparar e tenho os materiais. O que vem antes? Como preparar ou os materiais? Primeiro eu preciso da relação de materiais para saber se eu tenho tudo isso, não é? Porque eu vou precisar de algumas coisas aqui para poder brincar. E logo em seguida, como preparar. Tá? Quais são os materiais que nós vamos precisar?
Vamos precisar de uma bacia, 2 varetas de madeira ou canudos de plástico, 2 pedaços de barbante grosso, um mais curto e o outro mais comprido. Como preparar? Número 1. Primeiro, amarre o primeiro barbante nas varetas, formando uma linha reta no alto. Agora, crianças, eu vou colocar mais 2 pedaços, um aqui e um aqui. Definam para mim qual vem antes. Se esse aqui é o número 1, qual é o próximo? O 3 ou o 2? Aqui é uma questão matemática, não é? É o número 2, que vem logo em seguida. E depois, o número 3. Muito bem, vamos ler? Número 2. Amarre o barbante mais comprido junto aos primeiros nós, formando um U na parte inferior, como mostra o desenho. Número 3. Segure as varetas, uma em cada mão. Mergulhe a formação de barbantes dentro do sabão, no sabão. Retire e brinque com bolas incríveis. Só que agora, crianças, eu tenho imagens. Eu tenho 3 imagens aqui. Essa e essa. Outra questão matemática, não é? Número 1, número 2, número 3. Então vamos organizar. Primeiro é o número 1. E em qual dessas 3 informações as imagens entram? Será que entra na questão da amarração aqui, ó? Número 1, amarre o primeiro barbante nas varetas, formando uma linha no alto. 2, amarre o barbante mais comprido junto aos primeiros nós, formando um U na parte inferior, como mostra o desenho. O que vocês acham, então, de a gente colocar essas 3 imagens aqui no número 2? Porque no número 2 ele vai mostrar os barbantes, né, da questão aqui do amarre o primeiro barbante, e depois ele vai falar sobre o U. Ele já fecha aqui, né, porque no número 3 ele vai falar já da brincadeira, né, vai falar o que acontece depois. Segure as varetas, uma em cada mão, mergulhe a formação de barbantes no sabão e retire e brinque com bolas incríveis, não é? Então, essa informação aqui vai precisar vir depois ainda das imagens, tá bom? Então, vamos organizar aqui. Número 1, imagem número 2 e a imagem número 3. Aí, por fim, é a hora de brincar, porque daí, teoricamente, aqui o meu brinquedo já estará pronto. A minha fórmula já estará pronta, não é? E daí é só ir brincar segurando as varetas. E por fim eu tenho a fonte. E assim nós encerramos a montagem do nosso texto. Vamos marcar agora quais são as características principais desse texto, sempre lembrando dos outros gêneros que nós já trabalhamos, tá? Lembrem do último, da regra do jogo, bolinha de gude. Lembra que nós fizemos várias marcações com flechas? Então, nós vamos fazer essas marcações aqui hoje. Lembrem desse outro gênero, certo? Para que vocês consigam consolidar essas aprendizagens que vocês estão tendo, tá bom? Então, vamos identificar as partes do texto agora, tá? Então, primeiro lá, aqui no alto, eu tenho o quê? O título, que é bem importante. Regra de brincadeira, bolinha de sabão. Depois eu tenho o participantes, número de participantes. Nessa brincadeira, tem uma quantidade exata, ideal? Não. O ideal é brincar com a família, brincar com os amigos. Então, aqui, participantes. A fórmula para o líquido, que é bem importante também, certo? Como que eu vou fazer essas bolhas? Depois, a lista de materiais. Como preparar esses materiais, né? Como preparar o brinquedo, né? Aqui, vou colocar assim. As imagens, que também ajudam você a entender o que o texto está te explicando, tá? Então, ela também, né, é uma característica importante. Vou colocar aqui na lateralzinha, ó, as imagens, tá? Em sequência, e por fim, eu tenho a fonte,
tá? Fonte que é bem importante também. Porque se o texto não é meu, eu não posso dizer que, né, ignorar a fonte como se o texto fosse produzido por mim, sendo que não foi. Se o texto não é meu, eu tenho que colocar o nome da pessoa que é a dona do texto, a pessoa que pensou, que idealizou esse texto, essa forma da escrita, certo? Então essas são as características principais desse texto de hoje. Agora, crianças, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, porque nós vamos fazer uma tarefa. Então, crianças, com o lápis na mão, eu quero que vocês me ajudem a encontrar as palavras de ordem do texto. Lembram, há uns meses atrás, quando nós fizemos a leitura de como plantar flores em vasos? Lembram daquele texto? Lembram que ele trazia palavras de ordem pra gente? Plante, regue, molhe, sabe? Aquelas palavras de ordem que são características do gênero. Esse gênero textual aqui também tem as palavras de ordem, tá? E nós vamos selecionar essas palavras agora. Conforme eu sublinho as palavras, você vai registrando elas aí no seu caderno, tá bom? Então a primeira palavra que eu quero que vocês escrevam aí, que eu vou contornar, sublinhar aqui, está aqui no item número 3. É a palavra mergulhe. Mergulhe. Escrevam aí. É uma palavra que tem 3 sílabas. A primeira sílaba é mer, depois gu e depois lhe. Mergulhe. É uma palavra de ordem. Mergulhe. A segunda palavra que eu vou pedir para que vocês registrem aí no caderno de vocês também está aqui no item 3. É a palavra retire. Retire. Vamos lá. Retire. É uma ordem. Retire. Né? Você está mergulhando agora, retire, né, o brinquedo da água, certo? Da fórmula. Muito bem. Retire é uma palavra que tem 3 sílabas. Retire. Tá? A próxima palavra que eu vou sublinhar aqui e que você vai registrar aí no seu caderno é a palavra amarre. Vejam que essa palavra ela tem aqui no número 1, no item número 1, e tem também no item número 2. Eu vou sublinhar do item número 2, mas tanto faz, é a mesma palavra, certo? Registre aí no seu caderno a palavra amarre. Amarre é uma palavra que tem 3 sílabas. Registre. Próxima palavra que você vai precisar escrever no seu caderno, outra palavra de ordem, é a palavra segure. Segure também está aqui no item número 3. Segure. É para você segurar as varetas. Segure firme as varetas. Então, uma palavra com 3 sílabas. Registre aí. Segure. E por fim, eu tenho mais uma palavra. Eu tenho agora a palavra brinque. Brinque, se divirta, não é? A palavra brinque também está escrito aqui no item número 3. Aqui, ó. Brinque. 2 sílabas. Vamos reler agora as palavras que a gente escreveu, que eu sublinhei aqui, que você registrou aí? Vamos lá. No item número 1 não tínhamos nenhuma palavra. No item 2 eu pedi para que vocês escrevessem a palavra amarre. E a maior parte das palavras fazem parte do item 3. Segure, mergulhe, retire e brinque. Certo? Agora, crianças, o que eu quero que vocês façam? Eu vou apresentar esse slide aqui, ó. As palavras que vocês acabaram de registrar estão escritas aí em vermelho. Eu quero que vocês organizem elas na ordem em que elas aparecem no texto. O que eu preciso fazer primeiro? Mergulhar? Será que é segurar? Ou será que eu começo brincando com o brinque? Qual é a sequência correta dessas palavras que acontecem no texto? De acordo com o texto. Vou dar um tempinho para que você pense
Coloque lá o número. Número 1, o que eu faço primeiro? Número 2, número 3, número 4, número 5. Enumerem e façam, que eu já volto para que a gente possa conferir. E aí, realizaram a tarefa? Vamos conferir? Qual foi a primeira palavra? Qual é a primeira palavra de ordem de acordo com a sequência do texto? De acordo com a sequência lógica. A primeira palavra é amarre.
Lembram que ela estava lá no item 1 e no item 2? É. E agora as palavras que ficaram, todas pertencem ao item 3, não é? Então vamos lá. Qual é a próxima palavra depois de amarrar? Eu preciso me segurar, né? Eu amarro primeiro os barbantes, aí eu seguro nas varetas. Depois que eu seguro nas varetas, eu faço o quê? Mergulho na formação, né? Na fórmula da água lá que a gente produziu com açúcar e com o detergente, não é verdade? Depois do item 3, eu faço o quê? Retiro de dentro da água os barbantes. E por fim, só sobrou brincar, me divertir. Certo? Difícil? Não é muito difícil, né? Só pensar um pouquinho. Eu vou deixar então aí na tela agora para que você faça a conferência. Tá bom? Se você quiser só organizar com os números, tá? Colocar a sequência correta nas palavras nos números, tudo bem. Eu já volto para que a gente faça bolhas incríveis. Então, crianças, com a atividade conferida, vamos fazer as nossas bolhas. Já separei aqui os canudos, certo? Se você não tem canudo, eu peguei canudo porque é bonitinho, porque é colorido, certo? A regra também explicava pra gente que a gente pode usar varetas. Lembram que eu falei pra vocês na aula passada que eu tenho que ler o texto e pensar nas minhas possibilidades? Se eu não tenho canudos, se eu não tenho essas varetas, eu posso pegar varetinhas de árvore, certo? Olha quantas varetinhas eu tenho aqui, ó. Pega essas mais grossinhas, que sejam mais firmes, para que ela não quebre com facilidade, certo? Tenho aqui o barbante grosso e eu já fiz aqui a mistura de detergente, açúcar e água, certo? Só que aí, é claro que eu fui estudar, né? Fazer os testes para ver se dava certo para trazer para vocês. E eu acabei fazendo uma pesquisa e descobri um outro segredo para que a gente possa turbinar o tamanho das nossas bolhas. Vocês querem saber o que é? Tá aqui, ó. Não está na receita, mas eu descobri, fazendo pesquisas, que se você colocar um pouquinho de glicerina nessa fórmula de água, ela vai ficar ainda maior. As bolhas vão ficar maravilhosas. Será que vai dar certo? Então eu vou deixar aqui a glicerina, porque eu coloquei glicerina também. Confesso para vocês, porque eu quero que dê certo a nossa brincadeira. Vamos tentar então? Ai, será que vai dar certo? A princípio não deu. Vamos lá. Vamos mexer. Olha! Uma bolha gigante. Olha, tá saindo bolhas incríveis. Eu preciso praticar. Vamos lá. Ai, gente, será que vai dar certo? Viram que linda? Vou fazer mais um pouquinho de bolhas para vocês. Atenção. Olha! Que lindas!
Nossa, que bolha gigante! Viram? Como dá certo? Bolinha? Mas nós queremos bolhas gigantes. Vamos lá. Olha que delícia! Bolhas e mais bolhas. Viram que lindas as bolhas? Gostaram? Brinquem! E aí, crianças, gostaram da brincadeira? Eu adorei! Olha só, aqui eu tô dentro de um estúdio, né? Até colocamos um ventilador aqui para me ajudar a fazer as bolhas. Mas você, aí fora da sua casa, né, num lugar aberto, com vento, você vai se divertir muito. Além do que, a gente molhou toda a mesa. Acho que as pessoas não iam gostar muito, não é verdade? Então lá fora, na grama, você vai se divertir muito e as bolhas vão voar para longe. Você vai ver, você vai gostar muito. E agora, vamos terminar a nossa aula com o nosso alfabeto? O que eu trouxe para vocês aí hoje? Duas imagens bem importantes da nossa aula. Olhem lá. Trouxe para vocês o Felipe. Vejam lá o nome do Felipe escrita em letra maiúscula, escrita em letra minúscula e escrita em letra cursiva. O nome do Felipe, nome de pessoa, precisa ter letra maiúscula no início lá na letra cursiva, certo? Então sempre vai começar com F maiúsculo o nome do Felipe. E também trouxe as varetas, certo? Varetas com letra maiúscula, com letra minúscula e escritas em letra cursiva. Vamos colocar então as imagens que estão impressas aqui na minha mão lá no nosso alfabeto? Vamos lá? Então, crianças, a primeira imagem que nós vamos colocar, acrescentar ao nosso alfabeto hoje é a imagem do Felipe. Felipe começa com a letra F. Precisamos encontrar então a letra F lá no alfabeto. Me ajudam a encontrar? Então vamos lá. Letra A, B, C, D, E, F. Na letra F, você já tem aqui a imagem da figueira. Figueira aqui escrita com letra maiúscula, escrita com letra minúscula e escrita com letra cursiva. Nós vamos retirar a figueira do alfabeto, mas a figueira vai deixar de ser um referencial para você na letra F? Não, ela não vai estar presente aqui no alfabeto, mas ela vai estar na sua memória, porque agora nós vamos acrescentar aqui o menino Felipe. Felipe aqui, fazendo um positivo para você. Vamos continuar? Letra G, H, I, J, K, L, M. N, O, P, Q, R, S, T, U e o V. Chegamos na letra V. Aqui nós temos a referência dos violões. Violões com letra maiúscula, com letra minúscula e com letra cursiva. Violões deixará de ser um referencial para você na letra V? Não, mas você vai guardar esse referencial na sua memória. Porque agora, aqui no nosso alfabeto, nós teremos as varetas com letra maiúscula, minúscula e cursiva. Vamos colocar aqui a letra V. Continuando a leitura do nosso alfabeto, W, X, o Y e o Z, certo? Então eu vou ficar por aqui, vou planejar mais aulas, vou também brincar um pouquinho mais com as minhas bolhas, porque eu preciso praticar um pouco mais, e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo para você e até lá!